A partir do lançamento do Prêmio RBS de Educação, com todo este envolvimento, tendo como foco o estímulo à leitura, nós estamos fazendo Conversas Cruzadas numa edição especial, nesta noite, sem dúvida. E do bloco anterior para este, restou um tema como proposta de percebermos que não são apenas os professores que podem e devem ser os mediadores da leitura. O próprio evento como um todo contempla outras experiências lá nas comunidades, pessoas que se disponham a fazer esta sacrossanta missão de mediar a leitura. Então eu tenho aqui uma inscrição da professora Bia, no intervalo, que quer falar alguma coisa sobre a afirmação de que os professores não andam lendo. Pois não, Bia? Na verdade, eu queria comentar isso, que foi um comentário da professora Vera. Eu acho que os professores, de fato, leem muito pouco ou muito menos do que a escola e do que a sociedade em geral gostaria, né? No entanto, a gente tem uma situação que é assim, por N razões os professores não leem, por razões históricas, culturais, ou leem menos do que a gente acha que deveriam ler. Num programa de mediação de leitura como esse, né, o que a gente consegue perceber é que muitas vezes, ao exercer a tarefa de mediador, o professor também amplia o repertório de leitura dele, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma filha pequena, minha filha vai fazer 7 anos, e eu tenho notado como eu tenho relido e procurado outras obras para poder contar para ela. Eu lembro que quando eu era professora da 3ª série, eu não sabia direito fazer a conta de divisão, e eu tive que aprender várias estratégias para ensinar a divisão. Com isso eu quero dizer que a gente precisa estar atento para a questão assim, os professores até podem não ler, mas eles têm uma oportunidade de ampliar esse repertório de leitura deles quando eles exercem esse papel de mediadores. Eles também vão aprendendo a gostar de ler ao fazer isso, né? E a outro comentário é o seguinte, quando a gente tem uma questão, a escola tem um papel social de ensinar a ler que é essencial e precisa estar posto, né? Outros mediadores de leitura que exercem essa função nos mais diferentes lugares, eles vão exercer essa função de um outro jeito, né? Não melhor, nem pior, mas de um outro jeito. E isso também precisa ser valorizado, porque é muitas vezes neste outro exercício de mediação e não necessariamente escolar, que aquelas pessoas que estão ali envolvidas, né, começam a gostar de ler e querem se aproximar de determinados livros. Como é que serão premiadas essas pessoas no prêmio? Isto. Então, terá uma premiação em dinheiro, né? São 3 categorias em cada estado, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Categoria professor de escola pública, professor de escola privada e mediadores em geral. Tanto eles podem estar ligados a determinadas instituições, como hospitais, bibliotecas, quanto podem ser pessoas físicas, né? A única questão é que precisam ser pessoas que tenham uma atuação de mediação de leitura com o mesmo grupo num determinado período. Por quê? Porque eles têm que escrever um relato sobre a mediação deles, né? Como é que eles desenvolvem a mediação. E como é que a gente vai saber se essa mediação é boa ou não? A gente vai saber num determinado tempo, a partir de mudança de postura leitora daquele grupo que está recebendo a mediação, digamos assim. Então tem uma premiação em dinheiro, né? Para esses 6 vencedores. Terão 18 finalistas que terão suas histórias de mediação gravadas pela RBS. Então vai ter uma premiação feita pelo júri popular e uma premiação feita por especialistas de um relato de prática, né? A premiação são R$155 mil em dinheiro, divididos entre esse grupo. R$1.500 para os semifinalistas, R$10 mil para os vencedores em cada categoria e R$6 mil para as instituições. Bom, os professores e também os outros mediadores vão se inscrever para contar suas histórias e, claro, farta a possibilidade de você ter acesso a essas informações. Os sites, os portais da RBS estão todos à disposição. Professora Juracy, a senhora também estava requerendo uma inscrição no finzinho do bloco anterior.
A inscrição era exatamente nesse sentido, para reforçar o que a colega acaba de explicar, porque o próprio programa, o concurso em si, abre essa participação de outros que não apenas professores de escolas regulares, né, numa atuação regular. E eu queria reforçar que, de fato, nós não podemos abrir mão do papel da escola na sua função de alfabetizar e de reforçar a inserção dos alunos no letramento. A exemplificação, o exemplo também é fundamental. E mesmo em famílias carentes, a atitude em face da importância da leitura é importante. Então, é isso que eu quero dizer, que a escola não pode ser responsabilizada sozinha por essa tarefa, que ela tem que ter o respaldo da família, ela tem que ter o respaldo da sociedade e que, de fato, a leitura e o livro devam ser valorizados, o livro como um objeto fetiche, que nós desejamos, que é importante, assim como um telefone atual, moderno, é desejado também. E, ao mesmo tempo, a leitura como uma atitude presente na rotina da vida das pessoas. Isso não significa que elas tenham que ler necessariamente textos ficcionais, que elas têm que estar envolvidas com literatura, mas que elas façam da leitura uma prática constante, uma prática a ser discutida coletivamente, que permita o estabelecimento de momentos de interação. E nesse sentido eu vejo a importância desse movimento, porque nós temos aqui uma empresa de grande porte que investe no valor da leitura. E isso, sem dúvida, vai conseguir trazer outros agentes, como a Vera dizia. Os mediadores de leitura não se restringem àqueles que estabelecem uma relação entre o leitor e o texto, mas também essas diferentes instâncias que são responsáveis pela circulação, pela promoção do livro e da leitura. Professora Vera, eu acho, e nós aqui no Rio Grande do Sul somos ricos em autores, eu acho muito interessante experiências, e lá mesmo na Unicinos, onde já trabalhamos juntos, eu e a professora Juraci, pelo menos na mesma casa. Sim. A casa que gerou um papa agora, hein? Pois Jesuítas, né? Nossa. Pois bem, houve alguns momentos de eventos como encontros com o autor, o leitor encontrando o autor. Esse tipo de envolvimento com os autores que estão aí à disposição, uma experiência que se vive muito seguidamente nas feiras do livro, seria interessante que fizesse parte dessa programação? Claro, sem dúvida nenhuma. E esse tipo de movimento, assim, encontros de escritores com estudantes, isso começou em 1972, quando a Lígia Verbuck assumiu o Instituto Estadual do Livro. E desde lá, em nível estadual, isso é contínuo, né? Não houve nenhuma interrupção e continua havendo, hoje se chama o autor presente. Eu já vi debates em que o leitor discutia com o autor a partir da sua interpretação. Claro. E o autor dando aquilo que lá no juridiquês se chama de interpretação autêntica. Ou seja, quando o próprio autor da lei vai lá e a interpreta, não por uma mediação que faz o judiciário. E os autores gostaram da tarefa. E é importante porque essa aproximação estimula muito o leitor criança, jovem, mas também um adulto, né? De chegar a conhecer o autor, porque há uma aura em torno do livro, como a Juraci falou, e sobretudo em cima do escritor. Então, essa proximidade é um estímulo muito grande. Eu fui professora de escola pública, junto com a Sônia, no Inácio Montanha, nós recebíamos o Moacir Esclia, começamos lá, né, Carlos Nejar, vários escritores, e os alunos eram preparados. Inácio Montanha com aquele pavilhão de madeira, inclusive? Não, ele já tinha o pavilhão novo, aquele lá atrás, tinha aquele pavilhão... Aquele defunto Palácio da Polícia. Isso, mas se mantinha no pátio, tinha um pavilhão que era daquelas escolinhas do Brizola ainda. Não, nosso tempo jamais. Então tá, é do meu tempo. É do meu tempo. Não, isso eu não lembro. Mas, o Rio Grande do Sul é que começou, eu acho que eu não estou enganada, esse tipo de atividade, de encontros
com escritores. Com os escritores. E isso se multiplicou pelo Brasil todo. Isso é muito bom. E hoje é muito comum e é muito Porque bom. quem já está iniciado pelo mediador tem um choque positivo, né? Puxa, hoje eu vou conhecer quem escreveu isso que eu já li, que eu já sobre isso já fiz uma ideia. E quando se faz uma ideia sobre o texto, e há pouco foi dito, não necessariamente estamos trabalhando com ficção, nós podemos trabalhar. Eu, por exemplo, sou alucinado por biografias. Gosto muito de ler biografias, acho muito interessante. Eu também. Olha aí. Veja, uma das coisas importantes é foco de interesse. Quer dizer, realmente trabalhar com foco de interesse. Então não vai ser uma leitura única, padronizada para todos. Tem que deixar a escolha livre. Claro. E aí eu quero dizer que eu quero sair um pouquinho da questão da literatura e da professora de língua portuguesa, mas dizer que eu acho que é de todos os professores esse comprometimento com a leitura, a compreensão do que lê, porque senão não se aprende. Essa leitura, seja ela feita onde for, se é na telinha, se é no livro realmente, mas tem que compreender o que lê, e é isso a grande dificuldade que nós estamos hoje. E quero dizer a vocês, eu tenho assim uma experiência muito interessante quando eu passei pela secretaria na direção pedagógica. Claro, eu já conhecia, mas aí chegou bem perto de mim um programa desenvolvido pela secretaria há 18 anos, e é um projeto, um programa que pode mudar governo e ele tem continuidade. Esse é o 18º livro que as crianças, que é lançado por produção das crianças das escolas estaduais anualmente, crianças do Rio Grande escrevendo histórias. E ele tem todo um processo que chega até ao final. Eu peguei esse que foi o primeiro que eu achei, mas nem sei, acho que ele nem é o último, já tem um outro. E realmente é um programa muito interessante, às vezes não é tão divulgado. Na Feira do Livro ele é apresentado, ele tem todo a secretaria promove todos os anos, recebe as crianças que escreveram, que foram premiadas, então isso é um estímulo à leitura. Bom, eu vou fechar este bloco a partir desta provocação com este recado. Leia, um dia você vai escrever muito bem. Perfeito. Tá certo? A gente volta depois do comercial.